Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com muitas novidades se tratando de reforços para a próxima temporada. Ontem eu trouxe um vídeo falando sobre o Dedé e o Carlos Brasil, gerente de futebol do Vasco, se posicionou sobre a situação do atleta, revelou se realmente há ou não negociações com o retorno do zagueiro para a próxima temporada. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre Luiz Amarília, o atacante argentino que de fato está muito perto do Vasco. O empresário dele se posicionou na manhã dessa segunda-feira, falou do Vasco da Gama e deixou bem claro que o atacante de fato quer vestir a camisa do Gigante da Colina nessa próxima temporada. Além dele, trazer novidades sobre Diego Souza, falar sobre Jorge Recalde, elenco para 2022. Então o vídeo está repleto de novidades imperdíveis para você, torcedor vascaíno. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo também. Já se inscreva aqui embaixo. Ativem o seu sininho de notificação e também deixem o seu like. Vamos chegar aí a pelo menos 2.000 likes, porque faz com que esse canal possa chegar a cada vez mais vascaínos, então corra aqui embaixo e ajude o nosso conteúdo, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, iniciar o vídeo se tratando de preocupação, pois hoje é muito esperado aí que o Vasco anuncie mais 2 reforços, né, o meio atacante Vitinho e o atacante Raniel, porém além deles o Vasco precisa anunciar mais contratações, pois o elenco do Vasco está muito de fato enxuto, pequeno. Muitos jogadores já saíram que estiveram presentes nessa última temporada. A barca foi grande, 11 atletas já foram dispensados, tem mais 2 aí que muito provavelmente também nos próximos dias estarão de saída, o Leandro Castan e o Vanderlei. Então com isso 13 jogadores vão sair e o Vasco precisa contratar. Segunda-feira que vem é a reapresentação do Vasco. O Vasco vai se reapresentar para a próxima temporada, né? Dia 3 está prevista na agenda que os jogadores se representem no CT da Almirante, já avisando a temporada de 2022. O Vasco precisa de elenco, pois atualmente não tem jogadores o suficiente para fazer uma pré-temporada. Então isso de fato causa aí certa dúvida na torcida, porque o Vasco não tendo um elenco para fazer uma pré-temporada, como vai chegar forte no ano de 2022? Dia 23, o Vasco estreia contra o Volta Redonda no Carioca. Então o Vasco precisa reforçar. Até mesmo devido a isso, poderemos ter uma semana muito agitada se tratando de contratações no Vasco da Gama. E falando sobre isso, eu quero iniciar trazendo novidades sobre o Diego Souza. O Diego Souza é um nome que a cada dia que passa ganha força, perde força, é de fato um dos nomes mais comentados pela torcida vascaína, mas é um dos nomes que também demonstra menos interesse pelo Vasco e é uma situação de fato muito chata. Todo ano, toda janela de transferências, o nome do Diego Souza ganha força na Colina, mas nunca chega. É realmente só especulação. E parece que mais uma vez isso irá acontecer. Pela parte da manhã, eu tive informações que até quarta-feira o Diego Souza seria anunciado pelo Sport. O jogador estaria muito perto de realmente se acertar com o Sport, de fechar com o Sport, e o anúncio poderia acontecer ainda nessa semana. Lembrando que o Diego Souza atualmente está nos Estados Unidos, curtindo férias, mas poderia ter mesmo lá adiantado a sua ação e já fechado com o clube de Recife. Porém, antes de gravar esse vídeo, eu tive informações através do jornalista lá do Papo da Colina, Fábio Torres, onde o mesmo informou que teve uma conversa aí com o presidente do Sport e o mesmo deixou bem claro que não fechou ainda nada. Ele só deu um prazo para o Diego Souza para que o mesmo respondesse até quarta-feira. Então por isso que muitos falavam que o anúncio poderia acontecer até essa data. O anúncio pode ou não acontecer, depende da palavra do Diego Souza. Se for uma palavra negativa para o Sport, muito provavelmente será uma palavra positiva para o Vasco, pois de fato é a grande opção do atleta. Mesmo que não pareça, né? O atleta é vascaíno de coração, tem um grande carinho pelo Vasco, pelo Rio de Janeiro, poderia voltar. Então, caso dê uma negativa para o Sport, a positiva será para o Gigante da Colina. Mas de fato, né? Vamos aguardar, vamos esperar, ver o que será feito. Ele já está com a proposta do Sport nas mãos, agora espera o Vasco e a sua diretoria qual será o destino do Diego Souza, ou um retorno à Colina ou uma ida para Recife. E agora falando também sobre outro jogador muito conhecido pelo torcedor vascaíno, Dedé. Temos também novidades sobre o Dedé. Ontem eu falei no vídeo sobre ele, o Dedé que é um antigo conhecido da torcida vascaína, né? Um jogador que de fato tem uma grande identificação, campeão da Copa do Brasil, acredito que inclusive naquela temporada foi um ídolo de fato e é um dos ídolos atuais, querendo ou não, do torcedor, foi um dos melhores zagueiros do Brasil naquele momento, um dos maiores zagueiros que passou pelo Vasco, então tem um grande carinho.
Ele sofreu uma lesão no joelho e está sem entrar em campo desde 2019. A última partida dele foi vestindo a camisa do Cruzeiro contra a equipe do Corinthians lá na Arena Itaqueirão. Ele, nessa última semana, iria estar fazendo exames médicos para fechar com o Botafogo para o ano que vem. Eu tive aí detalhes do contrato, seria um contrato de apenas 3 meses, muito semelhante ao que aconteceu com o zagueiro equatoriano que está no Vasco, Luiz Cangá, um zagueiro somente durante o Carioca, e dependendo da avaliação por parte do Botafogo através do seu desempenho, ele renovava até o final do ano ou seria dispensado após o término da competição. As notícias que eu tive é que o salário que ele iria receber no Carioca era de R$50 mil e caso renovasse, é claro, seu salário automaticamente aumentaria também. Porém, ontem, domingo à tarde, dia 26 de dezembro, eu tive informações que esfriaram as negociações entre Dedé e o Botafogo e quem teria entrado no caminho do Dedé seria novamente o Vasco da Gama. A gente não teve mais informações, não teve mais notícias, parou por aí e ontem à noite o Carlos Brasil foi contactado, foi perguntado se realmente o Dedé seria um alvo do Vasco para a próxima temporada. E volto a repetir o que eu falei ontem, os dirigentes, quando são perguntados sobre o Dedé, não negam nada, nem confirmam nada. O Carlos Brasil disse uma palavra, apenas uma, que foi a seguinte: especulações. Respondeu somente dessa maneira. Então volto a repetir, não confirmou nada, mas também não negou. Deixou bem claro que são especulações, mas especulações que podem se transformar sim em negociações e até em um acerto futuramente. Vamos esperar, vamos aguardar. É um jogador que interessa, sempre interessou a diretoria, esteve no Vasco nesse ano em agosto para comemorar os 10 anos da Copa do Brasil e nada impede que no ano que vem esteja aí dentro do Gigante da Colina. Lembrando que o Vasco tem 2 zagueiros pela esquerda, o Anderson Conceição e o Luiz Cangá, e não tem um zagueiro ainda pela direita, porque o Miranda tá no doping, o Ulisses é um zagueiro que joga pela direita, mas tem pouca experiência, e o Vasco vai no mercado atrás de um zagueiro que jogue naquele lado. E quem sabe esse nome não poderá ser o Dedé. Vamos estar atrás de informações e, é claro, trazer todas para vocês. Agora, antes de entrar no assunto Luiz Amarília, falar sobre Paulo Recalde. Jorge Recalde, o paraguaio, que também está muito interessado em jogar pelo Vasco, um atacante de muita qualidade, que não tem ali o faro de gols, mas é muito importante para as equipes onde joga, principalmente para o Olímpia. Nessa última Libertadores, eu sempre friso isso, muito nos meus vídeos. Jogou 10 partidas nessa última Libertadores, todos os jogos que o Olímpia atuou. 6 jogos da fase de grupos, 2 jogos ali das oitavas e os jogos da pré-Libertadores. O Paulo Recalde esteve em todas as partidas, então é uma peça fundamental, dando 3 assistências e fazendo um gol pelo Olímpia na competição. Então é um jogador importante, atuou em 41 partidas na temporada pelo clube paraguaio, então sim, o Olímpia não quer a liberação. Porém, o que acontece? Volto a repetir também o que eu falo em todos os meus vídeos. O Olímpia tem uma dívida com o Jorge Recalde de R$6 milhões e, além disso, não paga os salários dos jogadores desde junho. Agora, desde agosto. Pois as notícias que eu tive é que o Olímpia pagou os salários de agosto a todos os atletas. Então, o Jorge Recalde também recebeu, mas ainda deve setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, são 4 meses de salários atrasados dentro do clube paraguaio, uma crise financeira gigantesca. O Olímpia não pode escrever jogadores, então, realmente, mesmo que vá para uma Libertadores, para um Campeonato Paraguaio, não vai ter condições de disputar. E o Jorge Recalde quer disputar títulos, quer pensar num projeto para sua carreira. Ele sabe que o futebol brasileiro é uma grande vitrine, o Vasco é um clube grande, se interessou pelo projeto. O seu empresário Regis Marques já teria acertado tudo entre ele e o Vasco da Gama, já estaria praticamente tudo certo para sua vinda. O único problema atualmente é de fato a situação do Olímpia. O presidente quer a permanência do jogador, a situação dele segue indefinida, mas a torcida vascaína pode esperar sim alguma coisa. O que a gente pode esperar atualmente é que, de fato, há uma grande expectativa para que o Jorge Recalde consiga obter essa liberação com o Olímpia e fique livre no mercado, e apesar das outras possibilidades, das propostas que tem no mercado sul-americano, o paraguaio quer jogar no futebol brasileiro e com isso no Vasco da Gama. Ele deve buscar uma liberação, se não conseguir, diretamente numa conversa com o presidente na justiça, porque ele de fato quer sair, não quer permanecer no Paraguai nessa próxima temporada e quer jogar no futebol brasileiro. Mas vamos esperar, vamos aguardar, vai ter uma reunião para definir a sua situação nessa semana entre o seu empresário, o presidente, o jogador, mas pelo que parece, o futuro dele será no futebol brasileiro. Não sabemos se no Vasco, mas será no futebol brasileiro e pode ser sim quase 70%, 60% de possibilidade de ser no Gigante da Colina. E para finalizar o vídeo, Luiz Amarília, outro jogador de muita qualidade, um jogador
paraguaio. Eu falei no início do vídeo que era argentino, mas é um jogador paraguaio que tem passagens, inclusive, pela seleção do Paraguai. E ontem a gente teve muitas informações sobre a situação do atleta e hoje, pela parte da manhã, também foi cheio de novidade. Ontem, as notícias que a gente teve é que o Christian Bacedas, o diretor esportivo do Vélez Sarsfield, o clube que detém os direitos econômicos do atleta, deixou bem claro que quer permanecer com o jogador para essa próxima temporada. O diretor esportivo disse o seguinte: não queremos negociar ele no momento. Talvez até janeiro o técnico possa mudar de postura. Essa informação veio aí do Arthur Rocha, jornalista e redator da ESPN. O Vélez Sarsfield retorna para sua pré-temporada, para sua temporada no dia 3 de janeiro, e a expectativa é que o Luiz Amarília retorne com o elenco. Lembrando que nessa última temporada ele esteve emprestado à LDU, valorizou seu passe, tem proposta agora de 1,5 milhão de um time, num clube dos Estados Unidos. O Vélez pensa sim em negociá-lo, mas o Vasco fez uma proposta para o Vélez para que o Luiz Amarília seja uma vitrine aqui no Vasco da Gama. O Vasco é uma grande vitrine, né? Aliás, o Vasco seja uma vitrine para o Luiz Amarília e ele poderia ser ainda mais valorizado, ter o seu passe ainda mais valorizado vestindo a camisa do Gigante da Colina. A expectativa, segundo o diretor esportivo do Vélez, é que de fato ele fique. Ontem a gente teve notícia que também a Universidade do Chile chegou com uma proposta para o jogador. Um dos gerentes esportivos aí da Laú, como é conhecida, clube chileno, viajou para a Argentina, né, para tentar aí conversar pessoalmente com o atacante, apresentar o projeto, ter o jogador para a próxima temporada, e enquanto isso o Vasco aguarda a liberação do Vélez. Hoje, pela parte da manhã, a gente teve notícia envolvendo o seu empresário. O empresário do jogador vai ter uma reunião hoje com a diretoria do Vélez, do clube que detém os direitos econômicos do atleta, e vai buscar a liberação do Luiz Amarília, pois o mesmo quer sim jogar no Vasco. O atacante gostou muito da proposta do clube, estaria animado com o projeto de jogar no futebol brasileiro, de jogar pelo Vasco da Gama, e realmente só depende do Vélez liberá-lo para que ele possa vestir a camisa do Vasco. Inclusive o seu empresário disse o seguinte: claro que ele quer jogar no Brasil, o país encanta, ele gostou do Vasco e a proposta econômica também foi boa. Então, de fato, Luiz Amarília muito perto de fechar com o Vasco. Poderemos ter uma definição hoje, um anúncio amanhã. As coisas vão acontecer rápido. Hoje terá muitas reuniões envolvendo Luiz Amarília, Jorge Recalde. Então a gente vai ter mais um vídeo. É claro, a gente acabou soltando esse vídeo que seria pela parte da manhã um pouco mais tarde. Então o vídeo que seria às 6, deve sair 7, 8 horas. Então se ligue no canal que o vídeo vai estar com muitas notícias na parte da noite. Bastidores agitados na Colina, se tratando de reforço. O mercado está sim muito agitado e a gente vai ter sempre aqui mais novidades para vocês. Então, se curtiu o vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Lembrando, vamos chegar aos 2.000 likes, e aqui embaixo também deixe seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações no mercado da Colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.